Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Mendes. Estou aqui para vocês falar um pouquinho sobre clareamento dental. É um tema que a gente já trabalha há bastante tempo, né, na minha formação. Sou cirurgião dentista. Antes da minha formação de cirurgião dentista, também sou biólogo, então estudo muito essa questão de efeitos fisiológicos e tudo mais relacionado, gosto bastante. E faço parte aqui do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal de Goiás. Alguns de vocês que acompanham, né, as teleconferências, né, e as teleconsultorias, né, eu também sou consultor do Telesaúde, então estou sempre aí disposto a estar conversando com vocês a respeito dos temas mais variados, mais especificamente dentro da odontologia, que é a minha área de domínio, e dentro da odontologia, a área de dentística e materiais dentários, que é a área que abrange aí dentro do clareamento dental, ok? E aí, durante todo o meu mestrado, fiz as pesquisas relacionadas a efeitos adversos do clareamento dental e continuo aqui no meu doutorado, estou em processo de finalização do doutorado, também com essa ênfase em clareamento, né? Atualmente nós estamos desenvolvendo uma pesquisa já há 4 anos, no acompanhamento clínico de pacientes submetidos a uma técnica de clareamento dental, da técnica combinada, que vamos comentar um pouquinho também durante a nossa aula hoje. E estamos avaliando, né, o efeito a longo prazo dessa técnica, né, se ela é mais benéfica ou não para o paciente, principalmente em relação à questão da estabilidade de cor. Porque o que a gente tem prezado muito hoje em dia para o clareamento dental, né, é a diminuição da sensibilidade desses efeitos para o paciente. E a técnica combinada, ela vem ao encontro disso para diminuir essa sensibilidade, mas ela vai ser efetiva a longo prazo, né? Isso a gente ainda não sabe, a literatura científica ainda não nos mostra. Então nós estamos pesquisando isso, fazendo esse acompanhamento. Nesse ano atual, nós estamos no acompanhamento de 2 anos desses pacientes que foram submetidos a essa técnica. No ano passado fizemos o acompanhamento e esse ano continuamos nesse acompanhamento até dezembro. E aí vamos finalizar com esses resultados, né? Em outro momento, quem sabe, a gente vem aqui para apresentar esses resultados para vocês também, que têm sido muito interessantes. Um ponto muito importante dentro dessa temática de clareamento dental, né, além dos efeitos, né, que é o nosso foco de hoje, é a questão da percepção do paciente. Porque muitas vezes o paciente, a percepção de cor do paciente é o que determina, por exemplo, ele ser submetido a um novo procedimento. E nem sempre isso é necessário. O que a gente já tem visto até hoje é que existe uma estabilidade de cor do clareamento bem favorável, mas o paciente percebe o dente mais amarelado. Só que, na verdade, o dente está da mesma cor quando ele finalizou o clareamento dele há 1 ano atrás, né, há 2 anos atrás. O que motiva o paciente a querer fazer um novo clareamento, sendo que o dente dele já está com a cor clara, a cor estabilizada, e ele acredita que o dente está amarelo? Se ele submeter a um novo procedimento, o dente dele não vai ficar mais branco, não vai ficar mais claro. Mas mesmo assim ele quer fazer. E os efeitos relacionados a isso, né? Será que isso pode ser continuado, né? O paciente ele pode submeter sempre, né? É uma pergunta que todo cirurgião dentista tem feito. Na verdade, todo paciente tem feito para o cirurgião dentista e muitos dentistas nos fazem, né, em conferências e cursos a respeito disso. Quando que eu posso fazer um novo clareamento? Em que momento que eu posso fazer? 1 mês depois? 6 meses depois? 1 ano depois? A literatura científica ainda não nos mostra. Então é isso que a gente tem buscado, né, com as pesquisas e só através delas para a gente poder testificar e ter um embasamento mais sólido a respeito dessas respostas, ok? Mas o nosso foco hoje é tratar um pouco a respeito desses efeitos adversos. Então, vamos falar um pouquinho a respeito deles, né, para que a gente possa entender, né, todo o processo, ok? O que a gente tem visto hoje em dia, né, é essa busca dos pacientes, né, por produtos e procedimentos clareadores.
isso tem ficado muito evidente na prática clínica. Então, tem havido um aumento muito grande de produtos relacionados ao clareamento e procedimentos também, né? Por conta dessa demanda. Quanto maior a demanda, né, maior o interesse das empresas em elaborar produtos para chamar esses pacientes que, na verdade, são clientes, né? Mas em relação a esse processo, o que a gente tem visto também é que existe um fator associado à diminuição da incidência e gravidade de lesões de cárie. A doença cárie ela ainda é uma doença muito presente na nossa sociedade mundial, né? Sem contar aqui, falar a respeito de todos os fatores sociais que são determinantes também para o processo da doença. Mas, de maneira geral, a doença cárie é uma doença que tem mudado um pouco o seu comportamento, né, ao longo desses anos. Devido à maior clareza de muitas pessoas, a difusão, né, do conhecimento a respeito dos cuidados de saúde bucal, ok? E dentro dessa atmosfera, né, que não é tão, vamos dizer assim, homogênea, mas existe uma atenção, né, do clínico para tratamentos cada vez mais conservadores e não invasivos, até mesmo em relação aos procedimentos restauradores. Hoje a gente já sabe que a remoção de um tecido cariado ele está muito mais limitado, né? Antigamente, por exemplo, se preconizava a remoção, né, extensa da lesão de cárie. Hoje em dia já não é mais assim, nós sabemos que a doença ela não se comporta dessa maneira, nós podemos aí deixar um remanescente ou deixarmos ali um tecido em processo de remineralização. Então, esses procedimentos mais conservadores, menos invasivos, eles têm sido mais priorizados, né? E isso não muda em relação ao clareamento dental. O clareamento dental ainda assim, ele é uma ferramenta, uma alternativa, né, como um procedimento não invasivo, tá? Nesse sentido, nós temos o clareamento dental como um tratamento estético, puramente, mas temos também ele como parte de um tratamento estético. Hoje em dia também está difundido dentro dessa área da dentística e da estética a questão dos laminados cerâmicos, né, das facetas, né, das lentes de contato. Na verdade, todas são a mesma coisa, né? O que vai mudar aí é a questão da espessura, a questão do desgaste de esmalte e tudo mais. Mas o clareamento dental também, nesse sentido, ele está dentro desse processo como parte de um tratamento, né? Não como o tratamento final. Então, temos ainda essa opção como uma forma de minimizar, né, a cor do substrato, né? Então, quando eu venho com um tratamento com facetas, com lentes, né, com laminados, o clareamento dental ele é uma etapa importante para que eu possa clarear o meu substrato para receber essa faceta mais clara, que sempre é a opção do paciente, né? O paciente cada vez quer um dente mais claro, a níveis às vezes absurdos, mas a vontade do paciente nesse momento ela prevalece. Então, se o paciente quer um dente numa cor ali A1, B meio, né, a gente não tem como impedir, né? Mas eu acho que cabe a nós profissionais, né, apresentarmos outros horizontes em relação a isso, né? Que aquele dente branco giz, ele nem sempre é uma alternativa, né? A melhor alternativa ou a única alternativa, ok? Mas tendo o clareamento dental como tratamento estético, né, vamos entender um pouquinho a respeito de como é que ele funciona para que a gente possa entender a respeito dos seus efeitos, ok? Então, a cor dos dentes ela é principalmente determinada pela nossa dentina, não somente, né? Mas principalmente determinada pela nossa dentina, porque é nela onde há uma concentração muito grande de pigmentos, né, e matéria orgânica que é responsável ali por essa mudança de cor. O nosso esmalte ele exerce influência nesse sentido, só que o esmalte ele é muito mais translúcido, né? Ele é como se fosse ali um cristal. Então,
a cor desse esmalte, a sua translucidez, né, os seus diferentes graus de calcificação, eles exercem influência na cor do dente como um todo, né? Uma vez que ele está ali sobreposto à dentina, ele vai acabar exercendo influência sim, e bem como a sua espessura, né? É o que a gente vê, por exemplo, em pacientes em quadros de amelogênese imperfeita, né? Quando a gente tem aquele problema de formação do esmalte, a gente vê mais dentina exposta, né? Ou uma camada de esmalte muito fina, e nós percebemos o dente muito mais amarelado, muitas vezes, né? Alguns casos. Mas sabendo a respeito dessa questão da cor também, precisamos entender como que acontece esse processo de mudança de cor, né? Como que o dente ele fica mais claro, mais escuro, né? O que a gente pode perceber hoje em dia, o que a gente já sabe, é que existe a cor, né, dos dentes, ela pode ser alterada. Uma vez que ela foi determinada lá na formação do elemento dentário, ela pode ser alterada tanto por fatores extrínsecos como fatores intrínsecos. O que é isso? Os fatores extrínsecos são aqueles fatores externos, né? Então, por exemplo, a alimentação desse paciente, né? Ele se alimenta com muitas substâncias corantes, né? Nós temos aí, por exemplo, suco de uva, até o próprio suco natural de uva, o vinho, né? O café, o chá, né? O chá preto. Eu diria para vocês que suco de uva ou vinho, né? Que é basicamente a mesma coisa, e o chá preto, eles são os inimigos ali do clareamento. Inimigos no sentido só de manutenção da cor, porque essas substâncias, principalmente no caso o vinho ou o suco de uva, tem uma grande presença de taninos e flavonoides, né, que são essas substâncias presentes no alimento, na bebida no caso, e que alteram significativamente a cor do dente, né, ela pigmenta o dente. Substâncias muito ácidas, como a gente já sabe, elas não exercem tanta influência na cor assim, como, por exemplo, uma Coca-Cola, que todo mundo acha que bebo muita Coca-Cola e por conta disso meu dente é muito amarelo. Não é bem por aí, né? Nós temos essa questão do pigmento, né? Dos corantes, dos refrigerantes como um todo, mas um alimento muito ácido, uma bebida muito ácida, como é o caso da Coca-Cola, ele na verdade causa um desgaste da superfície do esmalte, o que também não é bom, né? Então, nós já sabemos que existe um pH crítico que o nosso esmalte suporta. Então, pHs abaixo de 5.5, 5.2, 5.5, a gente já sabe que o nosso esmalte não suporta, ele começa a ser desmineralizado num processo ali de erosão ácida, né? Ele não suporta esse ambiente ácido. E as bebidas hoje em dia, nós temos aí a Coca-Cola num pH ali próximo de 2, né? 2.4, 2.5, que é muito ácido. Então, pessoas que fazem o uso constante de bebidas ácidas, não só o refrigerante, um suco de fruta, um suco de limão, né? Um abacaxi, laranja, que são tão comuns no nosso dia a dia, eles são alimentos muito ácidos. E eles vão causando aí uma corrosão, uma erosão da superfície do esmalte, né? Então acaba que ele vai removendo essas substâncias mais extrínsecas, essas substâncias mais superficiais, tá? Além disso, a questão do cigarro, né, que a gente já sabe, o tabaco em si, ele mancha, ele impregna mesmo a superfície do dente, né? E até mesmo uma pobre higiene oral do paciente, né? O acúmulo de placa, né, e cálculo posteriormente, isso também causa um efeito direto na cor dos dentes do paciente. Além disso, nós temos os fatores intrínsecos, né? Como, por exemplo, causas metabólicas, né? A própria questão da formação do dente desse paciente, questões congênitas, né, de formação, né? O uso da tetraciclina, que hoje em dia já se conhece mais a respeito do seu efeito, né? Antigamente não se conhecia, então por isso que nós temos muitos adultos ainda com esses problemas relacionados à tetraciclina, né? A tetraciclina é um medicamento em que, se ele for ingerido na fase ali de formação do dente permanente, ele vai acabar causando um problema,
né? A tetraciclina, ele tem alguns compostos que são insolúveis e eles se associam com o cálcio lá na formação do germe dentário. E ele vai ficar, aquele composto insolúvel vai ficar lá associado ao cálcio. E o grande problema é quando ele entra em contato com a luz. Então tem uma reação aí fotoquímica, então acontece um manchamento. Então é muito comum pacientes que fizeram uso da tetraciclina, aquele manchamento em bandas, que a gente chama, né? São faixas. Isso é muito característico. E hoje em dia a gente já conhece que, né, devemos evitar esse tipo de medicamento, né, em pacientes jovens, né, em crianças que estão aí com o processo de formação do dente permanente. Uma vez que o dente foi formado, isso não vai causar mais interferência, né? Temos a questão dos produtos da hemorragia pulpar. Isso aí é clássico, né? O que a gente vê muitos pacientes que foram submetidos a um tratamento endodôntico, o dente ele naturalmente vai perder sua vitalidade, é lógico, ele vai ficar mais acinzentado, ele perde muito a questão do seu brilho natural. Mas quando nós temos restos, por exemplo, de gutta-percha, né, que é o nosso material obturador, quando nós temos restos de sangue mesmo, da própria hemorragia pulpar ali na câmara coronária, isso permanece, isso não é completamente limpado, o que nós temos, né, o que nós vimos é que existe um manchamento ainda maior, né, desse dente. E a questão da fluorose, que também ainda é muito comum, né, mas hoje em dia a gente já conhece mais a respeito disso, mas a fluorose também é um fator intrínseco que causa esse manchamento do dente, devido ao acúmulo de flúor também na fase de formação do dente. Então, precisamos aí se atentar a respeito dessas questões, né? E aí, abrindo um parênteses nesse sentido, muitos dentistas, né, até alunos nossos, perguntam, né, a respeito dessa questão do paciente, né, a respeito do creme dental. Né? O meu filho pequeno, ele pode usar o mesmo creme dental que eu? Né? Sim, ele não só pode, como ele deve. Né? Um creme dental de adulto, normalmente, né, os comerciais, os mais comuns, eles têm ali uma quantidade de flúor que é a quantidade necessária para que a nossa saliva, o nosso ambiente bucal, ele possa fazer o processo de remineralização. Né? Esse processo de desmineralização e remineralização, ele acontece o tempo inteiro na nossa boca. Mas a presença do flúor advinda de um dentifrício com uma quantidade de flúor favorável, isso facilita muito. Existe a moda hoje em dia, né, de cremes dentais sem flúor, né, por toda aquela linha, né, de raciocínio a respeito do flúor, dos malefícios do flúor. Né? Eu acho que a gente precisa ficar bem claro a respeito disso, que tudo em excesso realmente faz mal. Né? É aquela velha frase, aquele velho ditado da diferença entre o remédio e o veneno. Né? É a quantidade. Então, a gente precisa saber disso. Em relação à criança, que temos aí essa preocupação em relação à fluorose, o que acontece é que a criança ela não pode ingerir, né, grandes quantidades de creme dental com flúor, no caso, ou de onde venha. Então, a criança ela deve utilizar o creme dental com flúor numa proporção ali de 1.100 a 1.500 partes por milhão, né, de 1.100 a 1.500 ppm de flúor. Isso a gente vê no rótulo do nosso creme dental, que é o creme dental de adulto. Então, a criança ele deve utilizar esse creme dental, só que numa menor quantidade na escova. Então, aquela criança que ainda não tem aquele discernimento, que ela precisa cuspir a espuma que foi feita, e quanto mais creme dental, mais espuma, né? Então também não é a espuma que limpa. Aquela criança que ela ainda não entende isso, a gente vai colocar a quantidade de pasta no creme, na escova, desculpem, relacionadas ao tamanho de um grão de arroz cru, por exemplo. É muito pouco, né? Muito pouco. A criança já maior, né, que ela já tem esse entendimento, nós vamos colocar ali um tamanho de um grãozinho de ervilha, né, ou um grão de arroz cozido, como normalmente se fala, né, uma quantidade um pouco maior, até mesmo porque a atividade ali metabólica dela está um pouco mais avançada.
E o adulto, 1 grão de feijão já é o suficiente para nós escovarmos nossos dentes. A quantidade de creme dental na escova, 1 grão de feijão. Então é muito pouco, né? O que a gente vê hoje em dia é que se coloca aquela quantidade enorme de creme dental sobre a escova, como mostra na propaganda, né? E isso é puramente marketing, para que você compre mais creme dental, porque vai acabar mais rápido, né? Então não há necessidade. Tudo bem? Fugimos um pouco aí da questão, mas eu acho sempre interessante a gente fazer esses links, né? Entendendo um pouquinho a respeito do histórico do clareamento dental, né, já existem relatos, né, desde o Egito Antigo a respeito, né, de pessoas que se utilizavam de produtos para clarear os dentes. Então, existe o uso de vinagre e abrasivos, né, desde areia, carvão, né, para tentar clarear um pouco os dentes. E ao longo dos anos, nós vemos uma infinidade de outros produtos também que foram indicados. Cloreto de cálcio, o próprio cloro, cloreto de alumínio, o ácido oxálico, o hipoclorito de sódio, né? São todos substâncias, né, que foram usadas aí ao longo dos anos nessa tentativa de clarear os dentes. Só que lá em 1989, né, que foi o ano de publicação, na verdade, foi o ano em que a gente teve o primeiro artigo científico publicado sobre um tema de clareamento caseiro, não clareamento consultório, né? O clareamento consultório é um pouco mais antigo, né? A concentração um pouco mais alta. Mas eu chamo a atenção a respeito desse artigo científico em si, porque foi a partir daí que veio, né, a evolução propriamente dita das técnicas de clareamento dental, tá? Então, Haywood e Heyman são 2 pesquisadores, né, foram 2 pesquisadores, né, que estudaram muito isso, né, e foi um marco aí na odontologia cosmética, como nós chamamos, tá? Eles publicaram esse primeiro artigo sobre a técnica de clareamento caseiro, onde se utiliza, né, no caso, a nossa famosa plaquinha, né, clareadora com o produto, ok? E a utilização do peróxido de carbamida a 10%. Então, o peróxido de carbamida a 10%, ele vem sendo estudado e utilizado aí desde 1989, um pouco antes, né? Então, já tem bastante tempo aí de pesquisas relacionadas. E hoje em dia, ainda é um produto indicado e um produto seguro, né? A concentração de 10%, ok? E a partir daí, então, isso foi evoluindo, né, para uma infinidade de produtos como a gente tem hoje. Só para que vocês entendam a questão do mecanismo de ação desse produto, né, o peróxido de carbamida, ele nada mais é do que o peróxido de hidrogênio, que é o grande agente clareador, é o peróxido de hidrogênio. O peróxido de carbamida é uma união de peróxido de hidrogênio com ureia. E a ureia, ela entra aí, né, se dissociando em amônia e dióxido de carbono para tentar ali diminuir um pouco a sensibilidade do paciente, ok? O peróxido de hidrogênio, o peróxido de carbamida a 10%, né, ele vai se dissociar, vai se quebrar, né, dissociar em peróxido de hidrogênio a 3% e ureia a 7%. E o peróxido de hidrogênio em si, ele também vai se quebrar em água e oxigênio, porque nada mais é do que a famosa água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio. Então, nós temos aí uma molécula de água e uma molécula de oxigênio, e o oxigênio é, então, o agente clareador que nós precisamos, tá, no processo. Hoje em dia, no mercado, nós encontramos diversos produtos, como eu já comentei com vocês. Então, nós temos o peróxido de hidrogênio a 35%, bem alto a concentração. Nós já temos no mercado a 38% e a 40%, né? Precisava até atualizar esse slide, porque nós já temos disponível no mercado um peróxido de hidrogênio a 40%, que é nessa bisnaga aqui. Essa bisnaga aqui que vocês estão vendo vermelhinha, que é da Ultradent, né? O Opalescence Boost, ele é um gel clareador, né, conhecido internacionalmente, e ele já tem o gel a 38% e a 40%, que é bastante alto, né? Nós temos também a 30%, 20%,
né, que são todos aí versões para o uso em consultório, na técnica de uso em consultório, com a ação ali direta do cirurgião dentista, e as versões em 7,5%, 6%, que são técnicas caseiras, onde o paciente vai fazer em casa, com a moldeira, também com a supervisão do cirurgião dentista, né? Mas tendo aí esse uso em casa, tá? O peróxido de carbamida, nós já temos ele a 35%, 16%, se eu não me engano tem 20% também, e a 10%, né? O 35% é de uso em consultório, 16 e 10 é uso caseiro, tá? Se eu fosse poder indicar para vocês uma melhor opção, né, seria o carbamida 10%, porque o carbamida 10%, como a gente já viu no outro slide, né, ele na verdade é um peróxido de hidrogênio A3, né? 3%, não é isso? Então ele é bem mais brando, então a ação dele é um pouco mais lenta, mas ele chega na cor desejada do mesmo jeito, né? Porque a gente tem visto que todos agem da mesma forma, a questão é só o tempo que a gente vai controlar e modificar, ok? O peróxido de hidrogênio, ele então, como comentei com vocês, é o nosso princípio ativo, né? Para que o clareamento ele aconteça. Então essa molécula, que é formada por 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio, ela vai se desassociar, né, em vários radicais, né, em várias moléculas menores, né, que a gente chama de radicais livres, que são essas moléculas aí que estão ali super, né, necessitadas a se ligar com uma outra molécula, tá? Então nós temos aqui o peróxido de hidrogênio, né, se desassociando, né, em 2 moléculas de hidrogênio e oxigênio, né? Essa molécula se desassocia também em um hidrogênio reativo e um oxigênio reativo, tá? Enfim, diferentes tipos de radicais. O que a gente sabe hoje em dia é que alguns são mais reativos que outros, né? E o que a gente já sabe também é a respeito do ambiente. Um ambiente alcalino, um ambiente mais básico, né? Não ácido, ele é mais favorável para o clareamento, porque o ambiente alcalino, ele deixa o nosso peróxido de hidrogênio instável. E é isso que a gente quer na hora do clareamento, que ele seja instável mesmo, para que ele comece a reagir e a quebrar as moléculas, tá? Por ele ser instável no meio alcalino, né, a indústria não pode deixá-lo em um meio alcalino, porque senão eu iria diminuir o tempo de prateleira, que a gente chama, o tempo que esse produto ficaria disponível no mercado. Ele iria vencer muito rápido, ele iria perder seu efeito muito rápido, né? Então eles deixam ele num meio ácido, que ele é mais estável. E o meio ácido, ele não é tão bom para os dentes, né? Ele degrada mais. Mas vamos falar isso aqui um pouquinho aqui na frente, ok? Então, o que a gente já sabe, então, é que esses radicais de oxigênio, eles penetram na estrutura dental e eles exercem um processo de oxidação dos pigmentos. Então, os pigmentos, eles são moléculas grandes, né, que vão ser oxidadas, vão ser, então, quebradas por esses radicais em moléculas menores, tá? E aí, só para a gente relembrar o que é um radical livre, né? Então, nós temos aqui uma molécula estável, ok? Nós temos aqui uma molécula estável com núcleo, né? Os átomos aqui em si, né? A gente vendo aqui, na verdade isso aqui é um átomo e a molécula são uniões de átomos, né? Só que o que a gente vê nessa molécula? Um desses átomos aqui, ele vai perder um elétron. E essa molécula, então, esse átomo dessa molécula vai se tornar instável. Ele precisa se ligar a uma nova molécula para poder estabilizar. E aí forma-se, então, um radical livre, tá? Então, o que a gente vê? Que esses radicais livres, eles quebram essas macromoléculas, como eu comentei com vocês, de pigmentos, em moléculas menores. Essas moléculas menores, elas tanto se difundem para fora do ambiente bucal, do elemento dental, né? Elas tanto se difundem para fora do elemento, como também
permanecem lá, mas permitem maior passagem de luz. Então, quanto maior a passagem de luz, a cor é basicamente um efeito, né, de luz. Então, se ele permite essa passagem de luz, o dente ele vai se apresentar mais claro. Ou até mesmo esse pigmento ele se difundir para fora do elemento dental, o que também é favorecido, tá? Só que qual que é a grande questão nesse processo? Tem um problema aí. Esse processo, ele não é seletivo. Esses radicais livres, eles não são seletivos. O que que isso significa? Né? Que ele vai quebrar todo tipo de molécula que ele encontra e que ele consiga reagir. Então, ele vai quebrar macromoléculas de pigmento, que é o nosso interesse no caso do clareamento, mas ele também vai quebrar moléculas da própria estrutura dental, né? Vai quebrar aí partículas orgânicas, moléculas orgânicas ali que formam a estrutura dental, o que fragiliza a estrutura dental, ok? Então, olha só, ele pode ir desencadeando o processo de clareamento dental, ele pode desencadear uma alteração morfológica na estrutura dental, e isso já é comprovado cientificamente, né, que existe essa alteração. De que forma que essa alteração acontece, tá? Independente da técnica que nós utilizamos, né? Independente de qual que for ela, desculpem, os agentes clareadores eles podem provocar várias alterações na estrutura dental. E essas alterações acontecem de que forma? Né? Mudanças do seu conteúdo mineral, né? Nós perdemos minerais do dente por conta desse processo. Tá? O aumento da porosidade e da permeabilidade do esmalte, uma vez que o esmalte fica mais poroso, logo ele vai ficar mais permeável, né? Então essas duas características, essas duas condições, elas estão ali unidas, ok? A diminuição dos valores de microdureza também do dente. Então, microdureza é um teste, né? O teste de microdureza nós realizamos em laboratório para verificar a dureza, né? Como um meio aí de resistência do material, qualquer que seja ele um material dentário ou seja ele um dente, né? Um tecido dental, um esmalte, uma dentina. E nós percebemos que existe uma diminuição dos valores de microdureza em esmalte e dentina. Por quê? Né? Justamente por conta da perda de minerais, o que deixa o tecido dental mais frágil. Então eu posso estar fazendo clareamento aí sem parar, todo ano eu faço não é bem por aí, né, que a gente sabe, ok? Novamente, Heywood e Heyman, né, que são os dois pesquisadores que eu comentei com vocês sobre o primeiro artigo relacionado ao clareamento caseiro, os mesmos dois, né, pesquisadores, eles 2 anos depois, na verdade 3 anos depois, né, eles publicaram em 1889, né, 90, 91, 2, 3 anos depois, eles publicaram esse artigo, que é um artigo antigo, né? Tá até aqui o print para vocês verem do artigo, sobre a técnica que eles preconizaram, que é do clareamento caseiro com peral de carbamida 10%. E eles postaram, né, publicaram esse artigo, né, esse Night Guard Vital Bleaching, né, o quão seguro é, né, que é o título do artigo. Quão seguro é essa técnica, né? Então, na verdade, eles vêm falando novamente sobre os efeitos. Então, nós temos aí um artigo antigo falando já sobre efeitos adversos do clareamento. Na verdade, em resumo, o que eles mostram no artigo é que uma vez que a técnica ela é utilizada, né, com supervisão do profissional, né, utilizando toda a técnica correta, no tempo estabelecido, nós não vamos ter problemas. É o que acontece, é o que já sabemos hoje, né? Só que nem sempre a técnica utilizada naquele paciente é indicada para aquele paciente. Nem sempre o tempo em que foi prescrito aquele gel para aquele paciente era o tempo necessário, né? Na verdade, se excede muito tempo, então quanto mais tempo eu deixo o gel, né, isso não significa que ele vai clarear mais.
significa que você vai estar submetendo o elemento dental a um ambiente mais ácido, né? Onde vai acontecer uma degradação maior, sem contar a sensibilidade que esse paciente vai sentir, ok? Diversos artigos na literatura vêm apontando para a gente essas questões de efeitos adversos. Tem várias revisões de literatura tratando a respeito disso, né, de efeitos. Então, o que a gente tem visto também é uma controvérsia muito grande entre os estudos. O que é isso? Nós vemos muitos estudos, né, falando a respeito de que não tem problema, isso aqui não vai ter nenhum efeito, né? E muitos outros estudos falando, olha, tem efeito sim, degrada sim, perde mineral sim, o dente vai ficar mais poroso, vai ficar mais, né, com erosões, com depressões. Então, o que a gente tira disso, né? Resumidamente, o que a gente tem percebido, né, nas leituras é que, como nós temos uma infinidade de técnicas diferentes, nós temos aí um grande problema, porque para eu poder comparar e para que eu possa ter esse critério de avaliação, eu tenho que avaliar o mesmo produto em mesmas condições, né? Ou comparar dois produtos numa mesma condição, numa mesma situação. Se eu tenho situações diferentes, produtos diferentes, né, sendo testados em diferentes, né, sentidos e meios ali, é óbvio que eu vou ter, bem provavelmente, problemas diferentes, ok? Resultados diferentes, né? Desculpem. Mas o que a literatura, a grande parte dos artigos já tem nos mostrado? Que os principais problemas relatados em relação a isso são os efeitos por alteração morfológica, que a gente já comentou da superfície do esmalte. Então o esmalte ele sofre muito nesse processo de clareamento. E os produtos do peróxido de hidrogênio, eles são potencialmente capazes de induzir essas alterações estruturais, substanciais, né, do esmalte humano. Então ele pode sim alterar a estrutura do seu esmalte. Então você vai submeter o seu elemento dental, ou o elemento dental do seu paciente, no caso, a um processo ali de desmineralização, né, bem violento. Mas o que a gente também já sabe, que a depender do caso, a própria saliva do paciente consegue remineralizar isso tudo que foi perdido num período aí de até 21 dias. Porém, algumas perdas irreversíveis, não tem como voltar atrás, né? Se eu deixo aí muito tempo em contato, se eu utilizo uma concentração de gel muito alta, né, isso tem que ficar, a gente tem que ter muita cautela em relação a esse sentido, tudo bem? Uma questão importante nesse processo é a questão que alguns agentes clareadores, eles têm uma queda de pH ao longo da sua reação de ação. Então isso também contribui para alterações do conteúdo mineral do esmalte, além de formação de depressões e leves processos erosivos. O que é isso? Além de toda a questão dos radicais livres do clareamento já causarem essa perda mineral, a queda do pH do gel, o gel ficando cada vez mais ácido, e eu deixando esse gel ácido em contato com o meu dente, eu vou ter também mais um problema, que é eu submeter meu elemento dental a um ambiente ácido, onde também vai acontecer desmineralização, porque o esmalte não suporta pHs abaixo de 5,5. Quanto menores, mais ele vai degradando, mais ele vai sendo perdido, ele não suporta, né? Então, esse artigo interessante, né? Ele mostra pra gente, foi publicado na Dental Materials Journal, né? Ele mostra para nós uma significante correlação entre a variação de pH e os valores de rugosidade do dente. Então, rugosidade também é outro método que nós temos em laboratório para avaliar ali perda mineral, né? Ou alteração, na verdade, alteração superficial. Um teste de rugosidade eu não posso afirmar que teve perda mineral, né? No caso do esmalte, é o que a gente espera e vê o que acontece. Mas o teste de rugosidade,
ele vai avaliar, ele vai percorrer a superfície do material em estudo, né? E quanto mais rugoso, mais esse material foi degradado. Entendem? Então, o que a gente vê é que existe essa correlação significativa entre valores de pH e valores de rugosidade, em que os processos de erosão dental ocorrem em contato prolongado com soluções ácidas. Então, quando eu tenho soluções ácidas em contato com o meu elemento dental por muito tempo, isso começa a corroer a minha superfície. Então, quanto menor o pH, maior o valor de rugosidade final, né, no teste, se a gente fosse avaliar dessa forma. Ok? Olhem só essas imagens, né, são bastante interessantes. Aqui foi uma imagem que nós fizemos em um caso clínico, né, em um paciente submetido a uma técnica de clareamento de consultório, tá? Com peróxido de hidrogênio a 35%, se eu não me engano. Ok? Isso mesmo, o peróxido de hidrogênio é 35%. O que a gente vê isso aqui? Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, onde nós vemos o esmalte dentário antes do procedimento clareador, tá? E o esmalte dentário, a mesma superfície, após um procedimento clareador. Então, o que eu quero evidenciar com vocês aqui, né? Prestem atenção nas duas imagens, eu acho que fica nítido para a gente observar, por exemplo, aqui, ó, depressões, porosidades, né, bem mais visíveis. Então, nós percebemos que a superfície do esmalte ela está bem mais irregular do que como estava antes. Ok? Então, isso é um aumento de 5.000 vezes, né, do esmalte, né, de um paciente submetido a um clareamento dental. Tá? O que a gente percebe também e já tem visto? Que danos mais elevados, eles são observados quando o tempo de contato entre o agente clareador e a superfície do dente ele é aumentado. Então, quanto mais tempo eu deixo o meu gel clareador em contato com o dente, pior vai ser, né? O que acontece? Esses efeitos, esses danos superficiais, eles são maiores quando eu tenho esse tempo aumentado. Antigamente, né, se preconizava, por exemplo, o uso do clareamento caseiro 8 horas. Um peróxido de carbamida, por exemplo, 10, 16%, 8 horas em contato com a superfície. Então, o paciente era orientado a dormir com o gel clareador. Ele ficava 8 horas em média, né, com esse gel. O que a gente via com isso? Uma incidência muito alta de sensibilidade. Os pacientes com muita sensibilidade decorrentes do tempo prolongado de uso do gel. Hoje já se sabe que eu não preciso deixar isso tudo, né? Um carbamida 10%, né, que é o menor do mercado, a menor concentração, eu vou deixar ali no máximo 2 horas. 2 horas já é suficiente para exercer o efeito clareador desejado e não danificar tanto assim o esmalte. Então, o paciente retira aquilo ali, no outro dia ele repete, né? Então, nós damos ali uma folga ali para que aconteça uma remineralização, né? E isso vai um processo lento. Todos os géis eles vão clarear da mesma forma. Não existe um melhor, um pior. Todos clareiam. Qual a diferença? O tempo. Se eu uso um gel clareador com uma alta concentração, isso é lógico e evidente que ele vai agir muito mais, né? Então, eu vou deixar menos tempo. Se eu tenho um gel clareador em menor concentração, eu vou deixar um tempo um pouco maior. No caso do carbamida 10%, eu vou deixar 2 horas apenas. Okay? Nós já vemos, por exemplo, o peróxido de hidrogênio puro, 6, 7,5%, eu vou deixar 30 minutos. É muito pouco tempo. Se eu deixo isso aí 2 horas, aquilo ali gera um ambiente ácido e aquilo ali causa uma degradação muito intensa no elemento dental do paciente. E isso gera também forte sensibilidade, que é uma queixa que muitas vezes pode ser irreversível. Eu posso gerar problemas irreversíveis na polpa do meu paciente. A gente vai comentar sobre isso. Tá? Outro trabalho, né,
essa revista de forte impacto, que é a Journal of Dentistry, que ela mostra pra gente que a concentração do gel e o tempo de aplicação são diretamente proporcionais aos efeitos em esmalte. Então, eles utilizaram essa técnica de FTIR, né, que eles avaliam a superfície aí e vê realmente a perda mineral, a perda substancial. Né? Ela é mais efetiva para a gente ver essa perda do que uma rugosidade em si. E eles perceberam que quanto maior a concentração do gel, quanto mais tempo eu deixo esse gel em contato com o dente, maior são os efeitos. Né? Então eu vou ter muito mais perda. Tá? E o clareamento de dentes não vitais, como que fica nesse processo? Isso também é uma grande dúvida e uma pergunta muito recorrente, né? Até mesmo nas teleconsultorias, alguns, né, dentistas já me perguntaram a respeito disso, né? Sobre o clareamento de dentes não vitais, né? Tratei endodonticamente o meu elemento dental e agora como que fica isso? Né? Como que eu faço? Como que eu ajo? Ok? Então, na verdade, o clareamento de dentes não vitais, ele aí é uma luta, né? Nossa. Mas nós temos duas opções. Nós temos o clareamento imediato e o clareamento mediato, né? É onde a gente deixa aquele curativo ali de demora, aquele medicamento ali agindo, que eu particularmente não indico, né? Mas vamos entender por quê. O clareamento imediato, né? Dando uma pausa, eu vou explicar isso aqui para vocês, mas a respeito do clareamento interno, né? Qual que é a grande questão? O paciente sofreu um trauma, fez um tratamento endodôntico, né? Diferentes tipos de situações. O que acontece? O elemento dental ele vai ficar mais escuro, como nós vemos aqui, né? Olha só, essa imagem aqui é clássica, né? Então nós temos aí um dente claro e esse não está tão escuro, né? Nós vemos em clínica dentes muito mais escurecidos do que esse. Então, o que acontece? Qual que é a grande questão? O clareamento interno existe uma relação muito forte a respeito de reabsorção radicular relacionados a ele. Porque a reabsorção radicular externa, temos a interna e a externa, ela está relacionada com a penetração desses reagentes, né? Todos esses reagentes, para dentro dos túbulos dentinários e cemento, né? Produzindo então essa resposta imunológica dos tecidos periodontais. Então, os agentes clareadores, né? Os radicais livres, eles acabam penetrando ali, né, pelos túbulos dentinários, né, pela porção de dentina da raiz, chegando ao esmalte, e isso causa uma resposta imunológica, porque esse radical livre ele não é natural, né, do organismo. Então o organismo pode responder aquilo ali em um processo de reabsorção. Então ele é como se fosse uma defesa do organismo, né? Começa a reabsorver aquele dente ali para tentar impedir com que aqueles radicais eles avancem, tá? Então, o que pode acontecer? Né? Acarreta então necrose do cemento, inflamação do periodonto, né? E subsequentemente uma reabsorção radicular, o que não é desejável, porque isso leva à perda do elemento dental. Para que a gente possa impedir esse processo, nós indicamos, né, a literatura científica indica, na verdade, né, o selamento biológico como uma barreira para impedir a passagem desses íons de oxigênio. Como que se trata? Né? Nós vamos ter então, nós vamos abrir a câmara coronária, né, desse elemento. Normalmente se colocaria ali o material, né? Tem o perborato de sódio, que já foi muito utilizado, né? Só que a gente precisa colocar um material protetor. Então, olha só, a gente precisa colocar aqui um material protetor para impedir a passagem desses radicais. Então, eu vou manter o meu canal tratado e obturado, eu vou selar a entrada dos canais com cimento de ionômero de vidro, por exemplo, e fazer o clareamento apenas na porção coronária, ok?
Deixa eu só voltar para falar rapidamente para vocês a respeito dessa diferença de clareamento imediato e clareamento mediato, né? Acho que não tem aqui depois nos slides, mas o clareamento imediato, né, relacionado a essa imagem aqui, nós podemos utilizar essa imagem aqui, né? Nós podemos utilizar o gel de clareamento tradicional, o gel mesmo que é utilizado para fazer o clareamento de dentes vitais, um peróxido de hidrogênio a 35%, por exemplo. Então nós isolamos só o dente com a barreira gengival, o dente de interesse, e nós colocamos esse gel. Podemos colocar esse gel também dentro da câmara coronária, lembrando de fazer aquele tampão que eu expliquei para vocês. Também é necessário, senão esse gel ele vai penetrar pela raiz e isso pode ocasionar toda aquela resposta imunológica do organismo do paciente, levando então a uma possível reabsorção. Ok? Então nós temos essa opção. Então eu faço esse procedimento e aí deixo o tempo, né, indicado pelo fabricante, removo, limpo aquilo tudo, né, enxago com bastante água. E aí eu posso colocar uma bolinha de algodão naquela câmara coronária, selar aquele dente ali com material provisório e na próxima semana repetir isso, né? 2, 3 vezes esse processo. Isso é um clareamento imediato, né? O clareamento mediato é aquele em que nós iremos abrir a câmara coronária e colocar o material lá de demora. O que eu falei para vocês que não indico por quê? Existem alguns relatos clínicos a respeito de problemas em relação a isso. Como eu vou deixar o medicamento agindo lá dentro da câmara coronária, e ele vai liberar esses radicais, muitas vezes ele libera oxigênio, né, o perborato de sódio, por exemplo, ele pode liberar gases, né, nesse sentido. Então imagine a câmara coronária fechada, selada, porque você acaba selando com material provisório e deixa o agente clareador lá dentro. Aquele agente clareador está reagindo e o que vai acontecer? Pode acontecer a liberação de gases dentro de um ambiente fechado. O que acontece? Uma explosão, né? Guardadas as devidas proporções, mas eu já vi inúmeros relatos, né, de pacientes que chegam com a coroa totalmente trincada por conta da pressão interna que foi feita pela liberação desses gases dentro da câmara coronária. Então isso não é 100% seguro, né? Então a gente já vê que hoje em dia existem alternativas mais tranquilas em relação a isso. E existe também muitos indícios de reabsorção radicular pelo perborato, que é o mais utilizado, né? Então eu indicaria para vocês, né, pela experiência, pelos estudos, né, mas pelo que eu já venho acompanhando aí, que o clareamento imediato com gel tradicional, ele seria uma opção um pouco mais segura, ok? Porém, é necessário nós fazermos toda essa avaliação com o paciente a respeito da origem desse manchamento. Por que esse dente está escurecido? Por que você fez o tratamento endodôntico? Foi por conta de um trauma? O trauma, ele pode ser um trauma para nós, no sentido de que dentes que foram acometidos por traumas, eles são muito mais susceptíveis a reabsorções. Então, eu fazer um clareamento nesse dente, eu posso disparar, isso ser um gatilho para uma reabsorção, por menor que seja, por mais que eu faça o tampão e tudo mais. Então, isso é um perigo. Então, nós temos que ficar resguardados em relação a isso. E temos que entender e conversar com o paciente sobre a ocasião, tá? Se for um caso, às vezes, né, de fazermos uma faceta nesse dente, né, do que fazer um clareamento para tratar o problema da cor, o problema estético, né? É uma opção. Isso aí fica da sua realidade, isso aí fica da condição que você vai estar vendo com o seu paciente. Lembrando sempre que é muito importante nós fazermos esse acompanhamento, ok? Então, entendendo essa questão e os efeitos sobre as resinas compostas, sobre materiais restauradores, né? Isso acontece, né? Como que é?
O que a gente sabe é que existem sim efeitos também sobre os outros materiais, os materiais dentários, né, como a gente fala. Então, esse estudo de uma equipe brasileira, né, da Faculdade de Odontologia de Bauru, a USP de Bauru, coordenada ali pela professora Linda Wang, eles trazem esse artigo falando sobre efeitos de géis clareadores na rugosidade de superfície de resinas compostas. Então, eles viram que os agentes clareadores, eles também causam efeitos, né? A resina que eles utilizaram nesse caso foi a resina Z250, que é a resina da 3M-ESP, né? A Filtek Z250, que é uma resina microhíbrida, né? Muito difundida aí nos consultórios dentários. Só que eles também utilizaram, além dela, né, que eu estou vendo aqui através do resumo, né, relembrando, na verdade, com vocês, a Filtek Supreme, que é a Z350, a Grandio, né, da Voco, né, a Opalis e a Filtek Z250. Né? Então, nós temos compostos nanoparticulados e microhíbridos, né? E conhecer os materiais também é importante, né? Para nós entendermos a reação. Então, gente, o resultado do trabalho, ele mostra, aqui tem as fotos, né, das resinas que eles utilizaram. Então, a Z250, indicar aqui para vocês, né? A Z250, que é da 3MS, essa do tubo vermelho, a Z350, que também é da 3MS, só que nos Estados Unidos, a nível internacional, ela é chamada de Supreme, né? Filtek Supreme. Tem a Grandio da Voco, né? Temos uma evolução da Grandio, que é a Grandio, a gente chama Grandioso, né? Mas é a Grandio SO, né? E a Opalis da FGM, né? São resinas aí bem conhecidas, tá? E eles viram o quê? Que existem os resultados mostraram que a rugosidade, né, da superfície das resinas, ele sofria sim alteração a depender do tempo de contato do gel com esses materiais restauradores, ok? Então, o que acontece? Que processo que acontece? Né? Existe um ataque dessas partículas, desses radicais livres que a gente já entendeu aqui, na matriz orgânica da resina composta. Nós sabemos que a resina composta, né, os diferentes compostos, né, os compósitos, né, resinosos, eles são formados por frações orgânicas, frações inorgânicas, né, e os agentes clareadores eles vão atacar, eles vão quebrar a matriz orgânica dessas resinas compostas, o que vai interferir diretamente na matriz polimérica ali dessa resina, né? Então, as resinas compostas, basicamente, nós temos essa porção orgânica, né? Nós temos que são aí os metacrilatos, né? O BGMA, TEG-DMA, nós temos aí vários, né? Nós temos a porção inorgânica, que normalmente são partículas de bário, partículas de sílica, que é o que vai dar resistência para a minha resina, né? E um composto unindo esses dois, que se trata da molécula silano, ok? Então, a porção orgânica da resina composta, ela é afetada pelos agentes clareadores. E o que eles viram também é que a luz, né, pode aumentar os efeitos do peróxido de hidrogênio sobre a rugosidade desses materiais restauradores. A luz em que sentido? Né? Dos géis clareadores que são ativados por luz, que também é outro problema, né? Porque a luz, ela acelera a reação química, e por ser um acelerador, um catalisador dessa reação, espera-se que você diminua o tempo de cadeira com seu paciente, mas ele acelera ali a reação e isso desencadeia mais rugosidade, mais sensibilidade do paciente, tá? Ok? Então, os efeitos adversos, né? Além de tudo isso que a gente já falou, nós temos a questão de calor, luz e laser, né? Como eu acabei de falar para vocês, né? Esse artigo publicado na Dental Materials, que é uma revista de forte impacto dentro da nossa área, uma revisão sistemática da literatura,
que também tem um peso científico muito alto, né, que vem trazendo para a gente a respeito da terapia com clareamento externo, né, com ativação por calor, luz ou laser. O que isso causa? Né? O que isso interfere? Eles observaram que há limites para o aumento da temperatura devido ao dano potencial ao esmalte e à polpa. Então, clareamentos induzidos por laser, por luz, né, vão gerar calor, e esse calor ele é prejudicial. Então, o laser ele é absorvido em cromóforos, né? Eu tentei exemplificar aqui para vocês nessa molécula aqui, tá? Que seria um cromóforo. O cromóforo ele é uma molécula em que absorve luz, né, para desencadear a reação em cadeia do clareamento dental. Então, o laser ele é absorvido por esses cromóforos que vão estar lá dentro do gel clareador e acelera as reações, diminuindo o tempo de exposição ao gel, tá? Então a gente pensa, nossa, Gustavo, então é algo positivo, porque vai diminuir o tempo de exposição e, como já foi exposto, quanto menor o tempo de exposição do gel, melhor é, né? Ou seja, eu vou obter o meu resultado clareador e vou ter menos dano, né? Só que qual que é o problema? O laser, ele também gera um dano, ok? A questão da sensibilidade está intimamente relacionado, né? Se sabe que aumentar poucos graus Celsius ali na temperatura da polpa, isso pode gerar danos irreversíveis, né? Então, o próprio calor em si gera esse dano, como a própria penetração desses agentes, porque o que acontece é que esses géis induzidos por luz, né, por laser, têm altas concentrações, né? Eles vão acelerar muito o processo, vai acontecer uma penetração muito intensa, né, desses radicais livres, né? Esses radicais, eles chegando na polpa dentária, que é quando desperta no paciente a sensibilidade, isso aí começa a acontecer pontos de necrose na polpa dentária. E esses pontos de necrose, eles podem ser ali reorganizados ali pela polpa, né? Pela microbiologia ali da polpa, e encapsular aquilo ali e manter aquilo ali. Só que se eu tenho vários pontos de necrose dentro da minha polpa, ela não sobrevive, né? O tecido acaba necrosando por completo. As células ali de defesa não conseguem reorganizar aquela matriz extracelular que foi completamente alterada por esse material que penetrou. Então, eu vou ter um dano pulpar irreversível. Esse paciente que foi ao seu consultório, ou foi à clínica, ou foi para o atendimento, buscando apenas um clareamento, ele ganha um tratamento endodôntico, né? O que não é favorável de maneira nenhuma, ok? Então vamos ficar alertas em relação a isso. Então a sensibilidade é um dos principais problemas que nós temos, né, no consultório odontológico. Diversos artigos também vêm mostrando para a gente a sensibilidade associada ao clareamento dental, numa íntima relação da concentração do gel e do tempo de uso, como eu já venho falando aqui para vocês. Então, quanto maior a concentração do gel, quanto mais tempo eu deixo ele em contato, maior a sensibilidade do meu paciente, tá? E aí nós temos os dessensibilizantes, que foi, se eu não me engano, uma pergunta recorrente nas teleconsultorias do Telesaúde, né? Qual dessensibilizante utilizar, quais as opções que eu possuo, né? Atualmente nós temos vários tipos de dessensibilizantes, mas eles agem basicamente de duas formas. Eles têm dois meios, duas vias de ação. Alguns deles agem por redução da estabilidade das terminações nervosas pulpares, que é o caso do nitrato de potássio, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai ali impedir a propagação do impulso nervoso, né? Porque ele age diretamente na bomba de sódio e potássio, que é o que desencadeia a propagação do impulso nervoso. Já outros tipos de clareamento, de dessensibilizantes, como é o caso da arginina, por exemplo, dos
dos cremes dentais dessensibilizantes, eles agem por obliteração de túbulos dentinários. Então, essa obliteração de túbulo dentinário, ela impediria a penetração desses agentes de uma maneira muito rápida, muito intensa, né? Ele filtraria um pouco mais essa penetração, tá? Só que aí tem uma questão. Gustavo, mas eu estou clareando esmalte. No esmalte eu não tenho túbulo dentinário, né? Mas eu tenho no esmalte muitas vezes trincas, né? Que são ali caminhos abertos para esse agente clareador ele chegar até a polpa, tá? Como eu tenho também dentinas expostas. Isso é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Professor Paulo Vinícius, né, da Universidade Federal de Uberlândia, tem uma equipe forte de pesquisa em lesões cervicais não cariosas e hipersensibilidade dentinária. Eles mostram muito para nós, né, a respeito dessa exposição dentinária no colo cervical, que é onde acomete ali as lesões cervicais, né, não cariosas. Muitas vezes a gente não enxerga clinicamente, mas nós já temos ali exposições dentinárias com túbulos dentinários expostos, né? Então, um túbulo dentinário exposto é um caminho direto para a polpa, ok? Então, esse paciente vai ter uma sensibilidade muito exacerbada. Então, nós precisamos também entender essas questões. Trincas muito presentes no esmalte, né? Regiões cervicais com exposição dentinária, exposição de raiz, né? São problemas a serem enfrentados. Este trabalho que eu trouxe para vocês é mais uma revisão sistemática da literatura, né? E eu reforço aqui para vocês a importância do clínico, né? Você que é clínico, que está na unidade básica de saúde ou até mesmo no seu consultório, um clínico geral, isso é extremamente importante você se atualizar constantemente. A gente vê que a odontologia, não só a odontologia, mas toda a ciência como um todo, ela sofre muitas mudanças ao longo do tempo. A gente vai vendo que o que era certo hoje, na verdade amanhã não vai ser por aí. Eu tenho novas opções, eu tenho outros caminhos, né? Caminhos que já eram muito consolidados, né? Muitas vezes caem por terra. Então, um exemplo clássico em relação ao clareamento dental é a questão do tempo. Então, por muitos anos se propagou e se defendeu o uso do clareamento dental a noite inteira. E hoje a gente já sabe que isso não é interessante mais, que eu não devo fazer isso, que eu vou obter o clareamento que eu desejo em menor tempo de exposição, né? Então, você que está, né, do outro lado aí, você se atualizar constantemente, né, buscar cursos, enfim, ler artigos científicos. Eu sei que para quem não está no meio científico, às vezes é enfadonho um pouco, né? Até para quem está enfadonho, imagina para quem não tem o costume de estar lendo artigos sempre, mas uma vez ou outra faça uma busca ou tente participar de algum curso para que você se atualize nesse sentido. As revisões sistemáticas de literatura, como é esse caso que eu trouxe aqui para vocês, né? Esse artigo ele é de 2016, 17, né? Ele saiu no final de 2016, início de 2017, acredito. Ele é muito recente, esse artigo. Ele é uma revisão sistemática da literatura a respeito da sensibilidade, né, de dentes vitais após o clareamento, que é um problema clássico que nós temos, né? Então, ele fala, né, uma revisão sistemática da literatura, né, de um problema não resolvido, né, um problema recorrente. Um problema muito presente na clínica, tá? Mas o que o artigo traz para a gente, né? Já que estamos aqui, vamos resumi-lo, né? Que a sensibilidade dental ela é influenciada por diversos fatores. Dentro do universo do clareamento dental, nós temos variedade de técnicas e produtos. Eu tenho diferentes marcas, diferentes fabricantes. Eu tenho tempos de aplicação de géis diferentes. Eu não sei se vocês perceberam, mas cada fabricante te fala um tempo diferente. Esse fabricante X falou para você aplicar o gel clareador, um peróxido de hidrogênio a 35%,
2 aplicações de 20 minutos no consultório. Esse fabricante Y, com o mesmo produto, o peróxido de hidrogênio é 35%, ele te manda aplicar uma aplicação de 50 minutos, 2 aplicações de 25 minutos, 3 aplicações de 20, 2 de 15. E aí você se pergunta, mas como que eu resolvo isso? Quem que está certo? Né? É lógico que seguir as orientações do fabricante é uma premissa aí que nós devemos ter, mas a atualização constante da literatura científica, eu acredito, não só acredito, como tenho certeza de que é o único meio que a gente pode crescer em conhecimento a respeito dos temas, tá? Não é à toa que durante o meu mestrado nós desenvolvemos uma pesquisa aqui na Faculdade de Odontologia da UFG, né? Quem tiver o interesse, quem, né, se interessar por isso, entre em contato conosco, né, venha conhecer mais. Nós desenvolvemos uma pesquisa durante o meu mestrado. A minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre o tempo de aplicação de géis clareadores. Porque se eu tenho um mesmo produto, com uma mesma matéria-prima, um peróxido de hidrogênio a 30%, 35%, e esse material com diferentes fabricantes, cada fabricante fala uma forma, isso tem diferença, isso não tem diferença, né? Então, o que nós avaliamos? Nós avaliamos diferentes tempos de aplicações, né? De géis clareadores, de 2 géis clareadores, né? Com e sem o uso de um dentifrício dessensibilizante. Porque até isso, o dentifrício dessensibilizante, ele causa efeito positivo ou negativo no clareamento, ele interfere o clareamento, né? Então, nós avaliamos diferentes tempos em grupos com e em grupos sem o dentifrício dessensibilizante. E o que é que nós avaliamos, né? O que é que nós percebemos, né, com isso? Que independente do tempo, todas as amostras de elemento dental que nós utilizamos, foi uma pesquisa laboratorial, todos os dentes, né, utilizados, eles clarearam da mesma forma. Tempos mais curtos, tempos mais longos, eles clarearam da mesma forma. Então, mais uma vez eu reitero para vocês a necessidade de nós conhecermos muito bem o produto que nós estamos utilizando e entender que não é o tempo que vai clarear, né? Eu deixar menos tempo, ele clareia da mesma forma que deixar mais tempo, né? Mas precisamos entender o que eu estou usando, a situação que eu estou utilizando, né, para que eu possa saber utilizar da melhor forma, tá? Então, esse tempo de aplicação do géis é um fator muito determinante na sensibilidade. Formas de ativação, como a gente já comentou, também é algo muito importante nesse processo. Se eu ativo esse gel por luz, se eu ativo esse gel por calor, né, por laser, e existe uma demanda muito grande do paciente que acredita que é o laser que clareia. O laser não clareia nada. O laser é apenas induz. O laser ele apenas ativa o processo clareador, ok? E os níveis de pH dos géis, né? Nós temos no mercado diferentes tipos de géis clareadores e géis que são muito ácidos ou acidificam muito rápido. Temos outros géis que são mais estáveis, tá? Então, voltando na questão da pesquisa que eu comentei com vocês da minha dissertação de mestrado, né? Nós avaliamos 2 géis clareadores disponíveis no mercado, então nós avaliamos o pH desses géis ao longo do tempo da sua reação de ação. Nós avaliamos a rugosidade superficial, né, a topografia superficial desse esmalte dentário submetido a essas técnicas, né, em diferentes tempos. E avaliamos também a cor, para ver se foi efetiva a cor. O que é que nós percebemos? Que tempos menores clarearam da mesma forma que tempos maiores, porém, tempos maiores degradaram mais o esmalte. O esmalte ficou mais rugoso após o uso do gel, por mais tempo, né? Nós vimos também que o gel que nós utilizamos, né, utilizamos 2 géis. Um dos géis, ele acidificou muito. O outro gel permaneceu neutro durante todo o processo, independente do tempo. Então,
também precisamos conhecer os materiais que nós estamos utilizando. Porque não é porque a embalagem diz que é peróxido de hidrogênio que ele vai agir da mesma forma, né? Nós temos diferentes tipos de produtos, fabricantes diferentes, onde existe uma infinidade ali de adicionais nesse gel para tentar estabilizá-lo, diminuir pH não, né? Diminuir a acidez, no caso, elevar pH. Enfim, é uma infinidade aí, gente, de produtos que muitas vezes a gente se perde. Então, novamente eu falo para vocês, lermos, estudarmos, estarmos aqui participando disso, como estamos, essa oportunidade que o Telesaúde dá, né, para todos os profissionais de saúde, não só cirurgiões dentistas, né, de se atualizar e ter as consultorias, né, para que vocês possam tirar dúvidas, né, buscar mais informações. Isso é muito importante, isso é muito válido, então aproveitem isso, utilizem essa ferramenta que é essencial, ok? As considerações finais que eu deixo para vocês nesse processo, né, é novamente isso que eu acabei de falar. É necessário a nossa prática clínica, né, nós conhecermos todos os aspectos envolvidos nos procedimentos clareadores. Eu preciso conhecer o produto que eu estou utilizando, eu preciso conhecer a técnica que eu estou utilizando e, ainda mais, eu preciso conhecer o meu paciente. Eu preciso saber os anseios que o meu paciente tem. Eu preciso entender, né, a respeito daquele manchamento que o dente do meu paciente apresenta. Ele é um manchamento que é intrínseco, extrínseco. Como que é a higienização desse meu paciente, como que é a alimentação desse meu paciente, ele já teve trauma, ele não teve, né? Ele tem muitas restaurações, né? Lembrando que a restauração, o material restaurador, ele é degradado, porém ele não clareia, né? Então, se o seu paciente tem várias restaurações em dentes anteriores e vai ser submetido a um clareamento, essas restaurações elas precisarão ser trocadas, porque provavelmente elas ficarão mais amareladas do que o dente, né, do paciente em si, ok? Então, conhecer todos esses aspectos é de fundamental importância, ok? Então, minimizando qualquer dano que possa ser causado à integridade do nosso paciente. Então, eu preciso conhecer isso para minimizar dano. Eu não quero que o meu paciente tenha danos, eu não quero que o meu paciente tenha efeitos adversos, efeitos colaterais, né? Eu não quero, né? Ninguém quer, na verdade. Então, o que a gente precisa? Conhecer, estudar, se atualizar, né? Crescer sempre. Eu acho que isso é fundamental, ok? Eu deixo aqui para vocês meu muito obrigado, tá? Por essa oportunidade que o Telesaúde nos dá de trocar essas informações com vocês, de, né, ter essa troca mesmo de experiência e conversar. Então, nós estamos aí abertos. Eu deixo para vocês aqui meu e-mail de contato, tá bom? Se tiverem interesse de conhecer mais, nossa, Gustavo, me manda alguns artigos para que eu possa conhecer mais a respeito desse assunto, né? Nós enviamos para vocês. Se quiserem conhecer as pesquisas, se quiserem conhecer nossos grupos de pesquisa, né? Entrem em contato com a gente, porque eu acho isso muito importante. A gente se atualizar, a gente sempre conhecer, tudo bem? Então fica aqui meu muito obrigado. Fico aí aberto às dúvidas de vocês. Não tem ninguém, né, logado aqui com a gente, mas eu estou sempre ativo para vocês nas consultorias, então sempre que tiverem uma dúvida, nos procurem, que estaremos lá pronto para recebê-los e atendê-los. Tudo bem? Muito obrigado a todos.